Provérbios 26 tem um fio condutor muito claro. Ele mostra como comportamentos aparentemente diferentes, a tolice, a preguiça, a intromissão, as brigas, as fofocas, a hipocrisia e a mentira podem destruir relacionamentos e a própria vida. Podemos organizar o capítulo em 4 grandes eixos, sem perder a divisão original do capítulo. Então, Provérbios 26, nós podemos colocar um título: Não alimente a tolice e a maldade. Nós dividimos aqui Provérbios 26 seguindo o seguinte fio condutor. Provérbios 26 nos ensina que sabedoria não é apenas saber o que fazer, mas também reconhecer comportamentos destrutivos e não alimentá-los. O capítulo começa mostrando o perigo do tolo. Passa pela preguiça, depois mostra como as pessoas podem alimentar conflitos e fofocas, e termina revelando algo ainda mais profundo. A maldade pode se esconder atrás de palavras bonitas, mas acaba sendo revelada. Assim, podemos dividir o capítulo em 4 grandes lições. Primeiro, reconheça a tolice e não alimente. Os versículos 1 ao 12. Segundo, vença a preguiça e saia da inércia. Versículos 13 ao 16. Terceiro, não se meta nem alimente conflitos. Versículos 17 ao 22. E quarto, não confie em palavras bonitas quando o coração está cheio de maldade. Versículos 23 ao 28. Entrando no primeiro ponto, reconheça a tolice e não a alimente. Os versículos 1 ao 12 formam a primeira parte. E a primeira parte do capítulo apresenta uma sequência impressionante de imagens para mostrar como é perigoso lidar com a tolice sem discernimento. O problema não é apenas o tolo fazer coisas absurdas. O problema é quando nós honramos o tolo, confiamos nele, damos responsabilidades a ele ou entramos em sua lógica. E há uma aparente contradição nos versículos 4 e 5. O versículo 4 diz assim: não responda ao tolo segundo a sua tolice. E o versículo 5 diz: responda ao tolo segundo a sua tolice. Então, a ideia é que nem toda situação exige a mesma resposta. Às vezes, responder é descer ao nível da discussão. Outras vezes, é necessário responder justamente para impedir que a pessoa pense que sua tolice é sabedoria. A sabedoria, portanto, exige discernimento sobre quando falar, como falar e quando não falar. Então vamos ler os versículos 1 ao 12. Sobre o tolo, o versículo 1 diz: elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Quando chega o tempo do verão, você nunca espera que caia neve. Não tem nenhum sentido. Então, elogiar um tolo não tem nenhum sentido. Versículo 2. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Na verdade, essa tradução aqui, que é a da nova tradução da linguagem de hoje, não é muito correta nessa segunda parte. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa com rumo. O passarinho, quando ele está voando, ele sabe onde ele vai. Então, a ideia do versículo 2 é que a maldição cai exatamente onde precisa cair. A pessoa que é tola recebe a maldição, porque a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa com rumo. A tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, coloca esse versículo com essa tradução, que ela é como um passarinho que voa sem rumo, um passarinho que voa sem direção.
Mas na verdade, o sentido do versículo 2 é: ela é como um passarinho que voa e sabe exatamente onde vai cair, exatamente onde vai parar o seu voo. Agora o verso 3. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Então, o verso 3 está dizendo: quem age como se fosse um animal, sem juízo, sem razão, quem age sem pensar, acaba recebendo o castigo. Verso 4. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. E o verso 5. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Então os versículos 4 e 5 parecem, como nós já lemos no começo, que tem uma contradição, mas não é uma contradição. O verso 4 está dizendo: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Se a pessoa faz uma pergunta que não tem sentido, é melhor não responder, para que a pessoa pense a respeito da pergunta que ela fez e entenda que ela não está sendo inteligente. Agora o verso 5 mostra que às vezes você tem que responder o tolo. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Às vezes é preciso você dizer: você não percebe que você está pensando errado? Para que o tolo perceba a sua tolice. Verso 6. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. O verso 6 está dizendo: não contrate com um tolo. Você contrata ele para cumprir uma tarefa. Aqui no versículo 6, no caso, é dar um recado. Se você contrata um tolo, ele, com a sua tolice, não cumpre o que tem que cumprir. É o mesmo que cortar os próprios pés. Cortar os próprios pés é uma metáfora. Você não sai do lugar. Você não vai para lugar nenhum, contratando tolos. Verso 7. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Não adianta a pessoa falar uma coisa sábia se ela não põe em prática na sua vida. Ela fica como as pernas de um aleijado, ela não sai do lugar. Se você sabe algo que você precisa fazer e você não está fazendo, então você vai ficar parado no mesmo lugar. Se você está deixando de cuidar da sua saúde, do seu casamento, e você sabe o que tem que fazer e você não faz, você vai ficar aleijado nessa área da sua vida. Mais importante do que saber é fazer. Verso 8. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. A tradução aqui da linguagem de hoje ficou: elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. Mas o versículo original diz assim: elogiar o tolo é o mesmo que amarrar uma pedra de ouro. É o mesmo que amarrar uma joia no estilingue. Então ninguém pega um anel de ouro, ninguém pega uma pedra preciosa e dispara usando estilingue. Então elogiar um tolo é o mesmo que amarrar uma joia no estilingue. Não tem sentido elogiar um tolo. Verso 9. O tolo citando um provérbio é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. É a mesma coisa que nós lemos no versículo 7. A pessoa que só fala, mas não faz, é como um aleijado. E aqui no 9, a pessoa que fala, mas não faz, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. Ela não sai do lugar, não consegue avançar. Verso 10. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Esse versículo 10 confirma o versículo 6. Quem manda recado por um tolo está procurando problemas. É melhor cortar os pés. É o que diz o 6. Como nós lemos aqui no topo da tela. E o 10, ele confirma o 6. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Verso 11. Então, o 10
Colocar um tolo numa equipe de trabalho arruína o trabalho de todos. Ele vai atrapalhar os outros. Verso 11. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Então o tolo é aquele que repete, cai nos mesmos erros. E a comparação, a metáfora de ser como o cachorro que volta ao seu vômito é: ele vai experimentar o amargo repetidamente na sua vida. Vai ficar o tempo todo na amargura. Verso 12. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. O verso 12 mostra que existe um nível de tolice pior. A pessoa que acha que sabe tudo. Agora, a ideia central é que a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos a tolice nos outros e principalmente em nós mesmos e deixamos de alimentá-la. Entrando no segundo eixo, vença a preguiça e saia da inércia. Os versículos 13 ao 16, depois de falar sobre o tolo, o capítulo apresenta outro personagem, o preguiçoso. Aqui o problema não é a falta de capacidade. O preguiçoso cria justificativas para permanecer parado. Ele exagera os perigos, permanece na cama, tem preguiça até de realizar aquilo que precisa para sua própria sobrevivência e ainda assim acredita que sabe mais do que pessoas capacitadas. Existe uma combinação perigosa aqui. Existe a inércia, as desculpas e o excesso de confiança. A pessoa não age, não aprende com os outros e ainda acredita que sabe mais do que todos. Então, os versículos 13 ao 16, lendo eles aqui. O preguiçoso, versículo 13. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Então, esse versículo 13 fala a respeito da zona de conforto. O preguiçoso, quando o texto fala fica em casa, significa que ele fica na zona de conforto. Ele não aceita desafios. Ele exagera, ele fala: se eu sair da minha zona de conforto, o leão me pega. É a pessoa que não busca aprender novas habilidades, não busca aprender coisas novas. Ela fica sempre no mesmo trabalho, no mesmo emprego, ganhando o mesmo, reclamando, e ela tem capacidade. Ela pode usar um final de semana, todos os dias quando ela retorna do trabalho, participar de um grupo, falar com a família para começar a aprender algo novo, mas a pessoa prefere ficar reclamando da vida e dentro da zona de conforto. E ela sempre tem desculpas. Versículo 14. O preguiçoso vira de um lado para outro na cama. Cama fala a respeito de conforto também. Na cama fica quentinho. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças. Uma porta que gira nas dobradiças não sai do lugar. A porta fica sempre no mesmo lugar, mas de fato não sai do lugar. Verso 15. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Então, essa comparação de pôr a comida na boca é: você pode dar a mão, você pode dar um curso, um treinamento, mas a pessoa não vai. Você pode dar a oportunidade, mas a pessoa não abraça a oportunidade porque ela tem preguiça. E o verso 16. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. O verso 16 mostra que o preguiçoso sempre procura um atalho. Você dá uma tarefa e ele pensa: como que eu faço para fazer isso bem rápido e fazer com o menor esforço possível? E muitas vezes um processo de trabalho exige etapas e ele vai achar que é mais inteligente do que quem já estudou aquilo, sabe bem aquilo, fala que tem que ser feito daquele jeito, e ele sempre fica procurando um jeito de fazer o menor esforço. Então a ideia central: não basta ter capacidade. Muita gente é muito inteligente. Muita gente tem muita capacidade, mas não tem vontade de crescer, não tem vontade de estudar,
não têm vontade de aprender, não têm vontade de fazer. Então não basta ter capacidade, é preciso agir, aprender e assumir responsabilidade. Agora, o terceiro eixo é: não se meta e nem alimente conflitos. Versículos 17 ao 22. Agora o capítulo muda para os relacionamentos e os conflitos. O primeiro conselho é não se intrometer na briga dos outros. Depois ele trata de algo ainda mais perigoso: fazer mal aos outros e depois esconder a agressão, atrás da desculpa de que era apenas uma brincadeira. Em seguida aparecem os mexericos, e a imagem é muito forte. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Ou seja, muitas discussões continuam existindo porque alguém continua colocando combustível nelas. O problema é que a fofoca pode ser prazerosa para quem a ouve. O texto chega a compará-la a uma comida deliciosa, mas aquilo que parece agradável no momento pode alimentar destruição. Então, lendo aqui os versículos 17 ao 22. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Versos 18 e 19. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como o louco brincando com uma arma mortal. Então tem aquelas pessoas que fazem uma brincadeira com uma pessoa idosa, dizendo assim: levaram todo o dinheiro que você guardou para a sua aposentadoria. Esse tipo de brincadeira pode fazer uma pessoa idosa ter um infarto. Tem outras pessoas que fazem brincadeiras que não tem nenhum sentido. O exame deu que você está com uma doença mortal. Você já viu aquelas pessoas que fazem brincadeiras horríveis, dizendo assim: vamos dar um susto naquela pessoa. E de repente aquela brincadeira acaba levando a pessoa à morte, acaba levando a pessoa a ter uma enfermidade ou a passar mal. O versículo 18 e 19 falam: quem engana os outros e diz que era brincadeira é como o louco brincando com uma arma mortal. A pessoa pode vir a morrer por causa de uma brincadeira. Verso 20. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. 21. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Então o briguento, ele rapidamente, facilmente, ele coloca a lenha na fogueira. Ele arruma, ele atiça uma briga. E o verso 22. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Muitas vezes nós ficamos na conversa, saboreando a fofoca quando deveríamos sair de perto da pessoa que vem e traz a fofoca. A ideia central: muitas brigas só continuam porque alguém continua alimentando o fogo. A sabedoria sabe quando sair de uma discussão e quando parar de colocar lenha nela. Agora entrando no quarto eixo. Não confie apenas nas palavras. Observe o coração. Então, os versículos 23 ao 28, a última parte aprofunda o problema. Agora, não estamos apenas diante de alguém que fala demais ou provoca uma discussão. Estamos diante de alguém que esconde a maldade atrás de palavras bonitas. A imagem do versículo 23 é fundamental. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Ou seja, a aparência pode ser bonita, enquanto o interior permanece corrompido. Depois aparecem a hipocrisia, a bajulação, o ódio escondido e a mentira. Mas o capítulo termina mostrando que a maldade não permanece escondida para sempre. Todos acabarão vendo a sua maldade. E há também uma lei moral muito forte nos últimos versículos. Quem prepara uma armadilha para o outro pode acabar sendo vítima da própria armadilha. Então vamos ler aqui os versículos 23 ao 28. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Então,
é aquela pessoa que passa um verniz. É aquela pessoa que dá o tapinha nas costas, conversa bem de frente, mas depois, pelas costas, ela fala mal a respeito da pessoa. Ela usa um verniz, ela usa uma máscara. Então é como um verniz que cobre um pote de barro. As palavras fingidas encobrem um coração mau. O verso 24. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Então é aquela pessoa que elogia. Você fez um trabalho excelente, mas no coração ele está carregando o ódio, está carregando o mal. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Verso 25. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Verso 26. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Então aqui o verso 26 traz uma promessa. A pessoa hipócrita, a pessoa que fala palavras de bajulação, ela não consegue permanecer por muito tempo. Ela pode tentar esconder, mas acabará revelando a sua verdadeira maldade. Então o verso 26 está dizendo: cuide bem do seu coração. Se você percebe que tem alguma coisa suja, lave o coração. Diga para si mesmo: eu não quero alimentar o mal dentro de mim. Quando você combate a hipocrisia, a própria hipocrisia, você não deixa ela entrar no seu coração, você está se limpando nos seus relacionamentos. Agora o verso 27. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem enrola uma pedra será esmagado por ela. Aquilo que eu faço volta para mim. E o 28. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então, quando você escuta alguém falando mal a respeito dos outros ou inventando mentiras, essa pessoa odeia aquelas pessoas. Quando você vê alguém elogiando demais, tome cautela. Essas palavras de ódio e essas palavras bajuladoras causam desgraça. A ideia central: não se deixe enganar pela aparência das palavras. O caráter aparece nas atitudes. E a maldade que alguém prepara contra os outros pode voltar contra ele mesmo. Então, não se deixe enganar pelos elogios. E também não se deixe enganar pelas críticas. Muitas vezes, a pessoa que critica, você está sendo mais verdadeira, honesta, sincera, do que a pessoa que te dá o tapinha nas costas, o abraço, que elogia pela frente, mas na verdade pelas costas está escondendo um ódio, está escondendo um mal. Preste atenção nas atitudes. Então o fio condutor de Provérbios 26, quando colocamos as 4 partes juntas, o capítulo ganha a seguinte lógica. Número 1. O tolo não pensa corretamente. 2. O preguiçoso não age. Ele não age corretamente. 3. O briguento e o fofoqueiro não se relacionam corretamente. E 4. O hipócrita não fala com verdade. Portanto, Provérbios 26 está mostrando diferentes formas pelas quais a falta de sabedoria destrói a vida. E podemos resumir o capítulo assim: não alimente aquilo que destrói a sua vida. Reconheça a tolice. Vença a preguiça. Não coloque lenha nas brigas e não se deixe enganar por palavras bonitas. Conclusão: a sabedoria não é apenas saber construir, é saber o que não alimentar. Não alimente a tolice, não alimente a preguiça, não alimente a fofoca, não alimente a briga e não alimente a maldade escondida no coração. Esse seria
para mim, o fio condutor de Provérbios 26. Deus abençoe o seu dia grandemente. E se você tem interesse em um devocional de provérbios, junto com o tema de finanças, nós preparamos um devocional de provérbios e finanças com 31 lições práticas para transformar a sua mente, o seu comportamento, os seus hábitos e a sua identidade. Então, Provérbios e Finanças é um e-book que fala a respeito desses temas. Então aqui nós temos 31 lições práticas. Eu vou mostrar aqui um sumário de quais são os temas que são tratados nesse livro. Então a apresentação aqui, a parte 1 do livro, fala sobre transformando a mente. Nós temos aqui 8 lições. O primeiro investimento é temer ao Senhor. A lição 2, a sabedoria vale mais do que o ouro. A lição 3, honre a Deus com seus recursos. Lição 4, a prosperidade é construída com diligência. Lição 5, aprenda com a formiga. Lição 6, a prudência antes de assumir compromissos. A lição 7, a honestidade vale mais do que o lucro. A lição 8, planeje antes de agir. Depois nós temos a parte 2, que fala sobre transformando o comportamento. Depois nós temos aqui no comportamento a lição 9, o perigo do dinheiro fácil. Lição 10, a prosperidade é fruto da perseverança. Lição 11, aprenda a controlar os seus gastos. Lição 12, o perigo das dívidas. Lição 13, o poder do contentamento. Lição 14, o dinheiro é bom servo e péssimo senhor. Lição 15, a generosidade revela quem é o verdadeiro dono. Lição 16, a boa reputação vale mais que as riquezas. Depois nós temos a parte 3, transformando os hábitos. A lição 17, a soberba destrói o que a humildade constrói. A lição 18, a humildade também se revela nas palavras. A lição 19, escolha bem seus conselheiros. Lição 20, ande com sábios. 21, aprenda a receber a correção. 22, saiba esperar o momento certo. 23, a disciplina sustenta a sabedoria. Por último, nós temos na parte 4, transformando a sua identidade. Seja excelente no capítulo 24, seja íntegro no 25, seja o mais preparado no 26, seja manso no 27, seja fiel nas pequenas coisas no 28 e a sabedoria permanece além das riquezas na lição 29. Na lição 30, a maior riqueza é temer ao Senhor e, na última parte, nós temos um legado. Deixe um legado. Então aqui, nesse livro, você tem um sumário que é clicável. Então, por exemplo, aqui, entrando na lição 5, aprenda com a formiga. Se você apertar em cima, ele traz você para a lição 5. Então aqui, aprenda com a formiga, o texto-chave. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 6:6. Aí você tem uma meditação. A natureza é uma das maiores salas de aula criadas por Deus. Em Provérbios, Salomão surpreende ao dizer que uma das maiores lições sobre sabedoria financeira pode ser aprendida observando um pequeno inseto. A formiga não possui chefe, supervisor ou alguém cobrando seu desempenho. Mesmo assim, trabalha com organização, disciplina e constância. Ela aproveita o tempo certo para preparar o futuro. Essa é uma característica marcante da verdadeira sabedoria. Pensar além das necessidades imediatas.
Muitas dificuldades financeiras não surgem porque as pessoas ganham pouco, mas porque vivem apenas para o presente. Gastam tudo o que recebem, não fazem reservas, não se preparam para imprevistos e acreditam que sempre haverá uma nova oportunidade amanhã. A formiga nos ensina exatamente o contrário. Ela trabalha enquanto é tempo. Ela se prepara antes que a necessidade apareça. Quando chega o período de escassez, ela já possui aquilo de que precisa para continuar vivendo. Esse princípio continua extremamente atual. Planejar não demonstra falta de fé. Tem aquelas pessoas que dizem assim: se eu planejo o futuro, então eu não acredito em Deus. Mas é a própria palavra de Deus que revela que planejar não demonstra falta de fé. Pelo contrário, é uma expressão de sabedoria. Deus nos chama a confiar nele, mas também espera que administremos com responsabilidade os recursos e as oportunidades que ele coloca em nossas mãos. Isso vale não apenas para o dinheiro, mas também para o conhecimento, o tempo, os relacionamentos e o desenvolvimento pessoal. Quem aproveita os períodos de abundância para aprender, economizar e crescer, estará mais preparado para enfrentar tempos difíceis. A formiga não trabalha, movida pelo medo do futuro, mas pela sabedoria de se preparar para ele. Da mesma forma, Deus deseja formar pessoas prudentes, que enxergam além do momento presente e fazem escolhas capazes de produzir bons frutos no tempo certo. Então, aqui no livro, depois da meditação, nós temos perguntas para reflexão. Então, primeiro, tenho vivido apenas para atender às necessidades de hoje ou também tenho me preparado para o futuro? Segundo, estou aproveitando bem o tempo e as oportunidades que Deus tem colocado diante de mim? Terceiro, em qual área da minha vida eu preciso desenvolver mais disciplina e planejamento? Nós lemos hoje em Provérbios 26 sobre o preguiçoso, que ele não sai da zona de conforto. E essa lição aqui do livro fala justamente sobre essa importância de se preparar para o futuro. Além das perguntas para reflexão, nós temos no livro o desafio prático. Escolha uma área da sua vida em que você pode começar a se preparar melhor para o futuro. Pode ser organizar um orçamento, iniciar uma reserva financeira, estudar uma nova habilidade ou planejar seus próximos objetivos. Dê hoje o primeiro passo, ainda que seja pequeno. Assim como a formiga constrói sua provisão pouco a pouco, grandes resultados também começam com pequenas decisões. Depois do desafio, nós temos todos os dias uma oração. Então a oração de hoje é: Senhor, ensina-me a viver com a sabedoria da formiga. Livra-me da negligência e da falta de planejamento. Dá-me disciplina para aproveitar bem o tempo, administrar corretamente os recursos que me confiaste e preparar-me com prudência para o futuro. Que minhas decisões revelem confiança em Ti e responsabilidade diante daquilo que colocaste em minhas mãos. Em nome de Jesus, amém. Temos uma sessão para memorizar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. E, encerrando a lição de hoje, a frase da lição é: quem se prepara hoje, enfrenta o amanhã com mais sabedoria e menos preocupação. Então essa aqui é a lição do dia 6. Então aqui o livro, ele tem, do dia 5, aliás. A lição do dia 6 é a prudência antes de assumir compromissos. Então, você encontra nesse livro aqui 31 lições para que durante um período de 30 dias você tenha um texto-chave, uma meditação, depois algumas perguntas para refletir, um desafio prático, uma oração, uma frase, um versículo para memorizar e uma frase da lição.
Então aqui a frase da lição do dia 6 é: a prudência de hoje pode evitar os problemas de amanhã. Eu vou deixar no, na, no comentário fixado o link para você que se interessou nesse e-book, para que você possa aplicar o texto de Provérbios na sua vida financeira e também em outras áreas. Em cada lição também falamos a respeito de aplicar provérbios em outras áreas da vida também. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém e amém.